começar a nossa aula. E a gente vai falar sobre a linguagem pessoal e sobre a linguagem impessoal, tá? Bom, acompanhando a leitura do texto, quando alguém escreve um texto, é possível adotar posturas diferentes em relação ao que pretende transmitir. Ou seja, o autor, em muitos casos, o narrador, podem manifestar-se de maneira evidente ou optar por se manter distante do assunto. Tá? Nós iremos reler agora um trecho desse texto, Conflitos de Lucas, e outras reportagens para entender um pouco mais o que é que essa linguagem pessoal e a linguagem pessoal quer nos dizer. No texto A, diz assim: dinheiro meu, problema seu. A frase se encaixa como uma luva no meu relacionamento com a mesada que papai me dá. Não dá para dizer que ele seja injusto. Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. O meu dinheiro acaba bem antes e quase sempre peço emprestado a ele. Serginho empresta, mas cobra juros e ainda faz questão que meu pai saiba. Conclusão: acabo endividado e levando bronca. Texto B. A coleta de dados foi feita com mais de 500 crianças e adolescentes com idade de 9 e 12 anos. Com base nesses resultados, os pesquisadores indicam que os bullies escolhem a dominação de suas vítimas como um modo de chegar a um status elevado dentro da escola, mas ao mesmo tempo, revela o estudo, os bullies esperam reduzir suas chances de acabar também como vítimas, tomando partido dos mais fortes e atacando aqueles menos preparados para responder à intimidação. Então, no primeiro texto, não sei se vocês lembram, fala de um rapaz chamado Lucas, certo? Que ele escrevia um diário e toda vez quando tinha alguma situação ele ia para o diário e escrevia as suas vivências, suas experiências. E acabou que esse menino foi para uma viagem e se envolveu num acidente de carro e acabou falecendo. Aí os pais, depois de mexerem nas coisas dele, descobriram tantas coisas que ele tinha escrito que eles resolveram publicar, certo? No segundo texto fala justamente sobre a prática do bullying que muitas crianças e adolescentes sofrem na escola, tá? E boa parte deles, dos que praticam o bullying, que é chamado aí de bullies, eles tentam se adaptar ao ponto de pertencer a um grupo e muitas vezes, não ser alvo da vez, ou seja, eles se colocam mais fortes para que outros que são mais frágeis sofram bullying e assim eles sejam esquecidos. E aí, para a gente interagir com o texto, é possível identificar como a linguagem foi empregada, bem como o sentido que a escolha também foi feita referente aos textos. Qual desses textos, texto A ou texto B, ele foi escrito em primeira pessoa e qual está em terceira pessoa? Em primeira pessoa, quando você conta suas experiências. Em terceira pessoa, quando você fala de forma geral. Qual texto aí foi escrito em primeira pessoa e qual em terceira pessoa? Professor, Oi. o texto da letra A foi escrito em primeira pessoa e o texto da letra B foi escrito em terceira pessoa. Certo. O Heitor, como é que eu posso comprovar que esse texto da letra A foi escrito em primeira pessoa? Tem alguma palavra que identifica aí essa primeira pessoa? Sim, Pode dizer. meu, Isso. Ó, o pronome meu de primeira pessoa, É... Tem mais alguma outra palavra? Porque aqui eu sei que meu aparece algumas vezes a mais, Então, outra aqui, que a gente tem no me dá, certo? Um me relacionado a mim, primeira pessoa. Então, nesse caso, texto A revela a primeira pessoa e o texto B a terceira pessoa. Muito bem. Bora adiante. Bom, em qual dos textos fica evidente o envolvimento do autor com aquilo que escreve? Em qual dos textos fica evidente o envolvimento do autor com aquilo que escreve? Texto A ou texto B? Bora, gente, só tem Heitor não para falar não, viu? E de preferência use o microfone porque eu não tô vendo ninguém. Texto A, professor. Texto A. Então, no texto A, o autor ele narra das suas próprias experiências. Então, por isso que fica evidente o seu envolvimento. E qual dos textos apresenta uma linguagem mais objetiva?
texto B. Por que o texto é mais objetivo? Porque como não gera pessoalidade, ou seja, ele não conta dele, mas ele fala de forma geral, aí se torna mais objetivo, tá certo? Bom, em cada um dos textos, o autor manifesta-se de forma diferente. No texto A, foi escrito em primeira pessoa, isto é, a pessoa que relata mostrou-se mais próxima do assunto. Quando isso ocorre, dizemos que foi empregada uma linguagem pessoal. No texto B, o repórter preferiu adotar certa distância em relação ao assunto, a fim de tornar o texto mais imparcial. Neste caso, empregou-se uma linguagem impessoal. Tá? Então, linguagem pessoal é quando você fala de si em primeira pessoa e impessoal quando você fala de forma geral em terceira pessoa. A linguagem pessoal permite que haja um posicionamento, ou seja, trata-se de um texto mais subjetivo. Subjetivo, então, sempre bota essa palavrinha na cabeça de vocês. Subjetivo é pessoal, é particular, é próprio, é individual, pois expõe a visão de alguém a respeito de um assunto. Tal linguagem é comum nas narrativas de em primeira pessoa, nos artigos de opinião, nas cartas de leitores, autobiografias, entre outros textos. A linguagem pessoal dá ao texto um caráter mais objetivo. Então, quando você ouvir a palavra objetivo, você vai levar em consideração o sentido geral. Então, subjetivo é algo pessoal, algo particular. E objetivo é algo geral, algo em que todos podem falar, ou compartilhar ou vivenciar a mesma experiência, tá certo? E aí, por isso que o texto vai em terceira pessoa. Passando adiante aí, na página 16, para quem está acompanhando com o livro, são apresentados também a seguir textos de diferentes gêneros, tá certo? Identifique qual deles tem a linguagem impessoal e qual deles tem a linguagem pessoal. A linguagem impessoal está representada aí pelo LI e a pessoal pelo LP. Então a gente vai ler esses dois textos e você vai dizer, certo? Se é LI ou se é LP. No caso do poema, nasceu no meu jardim um pé de mato que dá flor amarela. Toda manhã vou lá para escutar a zoeira da incentaria da festa. Eita, quase que não saía. Tem zoado de todo jeito. Tem do grosso, do fino, do aprendiz e do mestre. É pata, é asa, é boca, é bico. É grão de poeira, é pólen na fogueira do sol. Parece que a arvorezinha conversa. Então, dentro desse contexto aí, ele está dizendo que esse mato, essa flor que surgiu aí no mato, ela atrai muitos insetos e aquele zumbido dos insetos gera toda essa zoada, né? Mas aí, gente, o poema, da forma como ele foi escrito, ele apresenta uma linguagem impessoal ou uma linguagem pessoal? LP, linguagem pessoal. E como é que a gente pode provar isso aí? Analisando a palavra que tá no texto, aquele meu que tá no começo. Isso, muito bem, então tá ligado. Então, ó, trouxe para a primeira pessoa, né? E como é que a gente pode evidenciar a primeira pessoa? Através do verbo, pela desinência, tá certo? E também através dos pronomes que indicam a primeira pessoa. Eu, nós, meu, mim, mi, certo? Minha. Então, esses pronomes vão evidenciar isso aí. Notícia. Desemprego cresce e chega a 12,4% na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego cresceu pelo terceiro mês consecutivo na região metropolitana de São Paulo, segundo pesquisa da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Em abril, o percentual de desempregados atingiu 12,4%, aumento de um ponto percentual em relação a março. O nível de ocupação teve queda de 0,3%, com um contingente de ocupados equivalente a 9,6 milhões. O resultado vem principalmente da redução na indústria de transformação, que eliminou 52 mil postos de trabalho. Então, na notícia aqui, é pessoal ou impessoal? É LP ou LI? E aí, gente? Pessoal. Cadê? Cadê Nínive que tá calada, hein? Bora, Nínive. É porque eles estão comentando no chat, professor. É porque assim, se eu for voltar pro chat, aí o que acontece? Essa tela aqui que eu tô exibindo para vocês é a tela que eu tô gravando, entendeu? É a tela em que vai aparecer a voz de vocês, né? Surgindo aí, dando a resposta. E
aqui vai aparecer tanto a tela quanto também a minha voz, entendeu? Aí se eu sair daqui, aí vai ficar duas telas. Aí eu queria que a gente hoje concentrasse só nessa tela daqui. Mas qual é, Heitor? Essa aqui? O que é que o pessoal está dizendo? Nini e Alan colocaram. Nini e Alan colocaram no chat que é LI. E você acha também que é LI ou é LP? Sim, eu concordo que é LI. Isso mesmo. Ó, é impessoal porque não traz para a primeira pessoa. Muito bem, viu? Alan e Ninive também. Bom, e para a gente finalizar, mais dois textos. Um é a autobiografia. Nasci em Diamantina a 12 de setembro de 1902, num sobrado que pertencia ao meu avô e ficava na rua direita, quase em frente da catedral. Era um casarão colonial, como tantos outros na cidade, reminiscência certamente na época opulenta dos faiscadores. A rua direita, como quase sempre acontece, era tortuosa e irregular. Entretanto, nas proximidades da nossa casa, apresentava aspecto quase retilíneo, confundindo-se com a praça em que alteava a estrutura da igreja. Autobiografia, LI ou LP? Pode falar, bora, Alan. Abre esse microfone, Alan. Eu Alan acho e que é Ninive LP. colocaram LP. LP, tá? Quais palavras desse texto aqui nós poderíamos trazer para a primeira pessoa? Para ser pessoal. O meu ali. Nasci. Nasci, verbo em primeira pessoa, muito bem. E onde é que tem o meu? Que, ó, pertencia ao meu avô. Isso, ó. Pertencia ao meu avô. E tem outra palavra também. Aqui, ó, no segundo parágrafo, ó. Nossa casa. Tá vendo? Trazendo para nós. Então, nós é a primeira pessoa. Isso aí. Bom, e no conto? Era domingo à tarde e ele não sabia onde ir. Havia o ping-pong da casa de Mário, o futebol no estádio, as mangas madurinhas na casa da avó. Mas ele não estava com vontade nenhuma de ir a esses lugares. Pensou na matinê. Eram 3 horas. Não dava mais tempo. Ficar em casa domingo à tarde era cansativo e triste. Todo mundo saíra e ele estava sozinho, ouvindo o relógio de copa bater as horas sonolentamente. E tudo parecia muito triste. E quando o galo cantava no terreiro, era tão triste que até parecia que tinha morrido alguém. Devia ter ido à matinê. Se tivesse ido, não estaria ali agora, sem fazer nada, sozinho na casa, aborrecido e triste. Se fosse agora, ainda pegaria o seriado, mas perderia a metade do filme. Assim não tinha graça. E aí, LP ou LI? LI. LI. Então, o que a gente percebe é que quando a gente trata de uma linguagem pessoal, sempre palavras e expressões relacionadas à primeira pessoa vão surgir. Na linguagem pessoal, sempre palavras e expressões relacionadas à terceira pessoa irão surgir. Então, era, terceira pessoa, ele, terceira pessoa, sabia, terceira pessoa, e aí por diante. Bom, como foi possível identificar a linguagem de cada um dos textos? Como é que a gente poderia explicar isso aí? Pelo Pelo verbo que tá verbo. no. Pelo Pelo verbo. verbo que tá no próprio texto. Isso, ó. Pela linguagem, tá? Que pode estar relacionada ao pronome em primeira pessoa ou terceira pessoa. Pela forma como o verbo aparece no texto, em primeira ou em terceira pessoa. Então, essas são as formas possíveis, tá? E alguns deles também geram objetividade e subjetividade. Subjetividade é algo particular, pessoal. Objetividade é algo geral. Então, existe também essa diferença entre ser objetivo e ser subjetivo, ok? Muito bem, gostei de ver. Vamos lá, continuando. Firme e forte. Agora, gente, a gente vai começar a conversar um pouquinho e eu preciso que vocês falem, tá? Então, quem ainda não teve a oportunidade de abrir o microfone, abra, porque essas respostas são pessoais. E como é resposta pessoal, eu quero ouvir o que você pensa. Considerando o momento da leitura 1, é importante que os jovens desenvolvam o hábito de poupar dinheiro? Sim, não ou por quê? Quem quer falar primeiro? Eu, Fala aí. poupar sim. E gastar não, é? Tu não tem cara de Não, quem gastar. poupa, não. Tu tem cara de quem gasta. Não, eu gasto mesmo, pegar 50 conto eu gasto em dia, tô brincando.
Poupar, porque se tiver precisando para alguma outra coisa, já tem um dinheirinho guardado. É verdade. Vê só, uma mesada de 50 reais, certo? Uma mesada de 50 reais. Por ano você tem quanto? 600 reais. 600 reais na mão de um adolescente que poupou durante o ano todo. Ele vai poder comprar o que ele quiser no final do ano. Entendeu? Então ainda tem essa possibilidade aí para ele. Chegou Ana Clara, atrasada. Então, hoje nós entendemos que poupar, certo? Não é apenas guardar dinheiro assim em casa, mas também fazer um investimento, como por exemplo, na própria poupança. Então, tem algumas empresas, né, algumas instituições bancárias que eles trabalham com poupança. E aí você, quando tiver intenção de poupar esse dinheiro, você tem que procurar aquela em que a taxa, né, de juros que vai ser gerada em cima do seu dinheiro seja melhor. Porque tem taxas que você coloca o dinheiro lá e o dinheiro não rende. Ele fica lá paradinho. Mas já tem umas que você vai colocando na poupança e aquele dinheiro vai rendendo porque os juros vão sendo atribuídos a ele. Então hoje, né, saber poupar e gastar com o necessário é importante. Felizmente, nem todo jovem pensa dessa forma, tá? Outros, né, pensam que sempre vão ter dinheiro e sempre vão ter os pais. Esquecem que pai e mãe, gente, não é eterno, tá? Pai e mãe não é eterno. Pai e mãe, assim como qualquer outra pessoa da nossa família, também morrem. Tem gente que tem uma situação financeira boa porque o pai e a mãe estão juntos, estão casados, fazem parte da mesma família, ambos trabalham. Se seu pai vier separar da sua mãe, a situação financeira de vocês vai mudar, porque eles equilibravam a economia da casa. E agora eles separados, não, cada um vai cuidar da sua vida, certo? E apenas algumas responsabilidades que eles tinham, eles vão manter, principalmente com os filhos, mas não vai ser da mesma forma. Então tem muitos meninos de pais separados que sofrem com isso, e eu conheço muitos, tá? Muitos mesmo. Em que sentido a escola poderia então contribuir para a educação dos jovens com relação ao consumo consciente e a ideia de poupar dinheiro? Qual é o papel da escola nesse sentido? Quem quer falar? Explicar com minhas palavras. Sim. Assim, a escola não tem nada a ver com educação de consumismo, não. Quem tem que dar educação de consumismo é os pais. Dizer que tem que não gastar muito porque vai precisar depois, ou vai pedir dinheiro, ajudar um filho para pagar uma conta. Sei que não é obrigação do filho pagar a conta. Olha, assim, você está correto na sua resposta. Contudo, a pergunta é: em que sentido a escola pode contribuir? Aí você falou como se a escola fosse responsável. A escola, nesse caso, não é responsável. Responsáveis são os pais, você está correto. Mas a escola pode sim contribuir de alguma forma. De que forma a escola poderia contribuir? Conscientizando o aluno. Através do quê? Vamos lá. Para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Você fez uma dívida no seu cartão de crédito de 300 reais e dividiu em 10 vezes. 10 de 30. Tá? Você pagou 2 parcelas. Empreendedorismo. Certo, você pagou 2 parcelas. Quanto é que você está devendo? Repete aí que eu não escutei. Você fez uma compra no cartão de crédito e dividiu em 10 vezes, certo? O valor foi 300 reais. Só que você dividiu em 10 vezes de 30. Você pagou 2 parcelas. Quanto é que você está devendo? R$ 240. Quem concorda com ele? Heitor, a conta matemática dele tá certa, Heitor? Ele pagou 2 parcelas. Depende. Ele Se pagou 2 teve parcelas atraso, de 30, certo? Que foi 60 reais. De um débito que era de 300 reais. Então ele tá certo, Heitor? Pode repetir, por favor, que eu tô aqui fazendo a conta. Pronto, vou aqui abrir a tela para os outros aqui. Quem quiser responder no chat também, eu tava observando. Bom, Leandro, certo? Fez um débito de 300 reais. Dividiu em 10 vezes de 30.
pagou 2 parcelas. E aí ele disse que agora está devendo R$ 240. Aí Nínive está dizendo que tá certo. O que mais? Alan disse que ele tá certo. Quem mais concorda que ele só tá devendo 240? Se a conta dele tá certa, né? Pra ver se ele tá bom de matemática. Pedro também tá dizendo que ele tá certo. Ana Clara tá dizendo que tá certo. Heitor. Eu concordo com o Leandro. Concorda com o Leandro também. Então aqui a maioria tá dizendo que Leandro tá certo, né? Que ele agora deve 240, né? Tá errado. Por que, professor, tá errado? Me explique por que ele tá errado. Rolou alguns juros, se ele comprou no cartão. Não. Gente, Porque quanto mais você vai pagando, mais o valor vai aumentando. Não. De quanto foi a dívida que você fez? R$ 300. R$ 300. Você pagou quantas parcelas? 2. Certo. Sobraram quantas parcelas para serem pagas? 8. Que daria 240, né? É. Mas até o término, Leandro, da 10ª parcela você deve R$ 300. Entendeu? No cartão você deve R$ 300. Não, professor, mas eu paguei 2, paguei 3, paguei 4, paguei 9. Mas ainda deve R$ 300. Porque o acordo que você fez na compra foi de R$ 300. Então, quando a gente volta para esse olhar com relação ao consumo e esse tipo de educação, a gente entende, nós entendemos, certo? Que quando você faz um débito, aquele débito, ele é líquido, ele fica naquele valor. Pronto, eu comprei a casa de R$ 150 mil, certo? Todo mês eu pago R$ 1.000, tá? Aí eu já paguei 4 anos, já paguei R$ 48 mil, tá certo? Mesmo eu pagando os R$ 48 mil, meu débito ainda é de 150 mil. Meu débito, na verdade, ele vai diminuindo a quantidade de parcelas. Mas o débito final total são 150 mil. Eu tenho que pagar 150 mil. Leandro pagou 60, que foi 2 parcelas de 30, de um débito de R$ 300. Mas o débito de Leandro é de R$ 300. Vocês estão entendendo? O débito permanece. Ele diminui com a quantidade de parcelas que você não paga. Mas o débito é 300. Entendeu, Leandro? Então, quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra, e aí a gente não está com dinheiro na espécie, tá certo? Então, nesse processo aí, a gente faz a opção por comprar no cartão. Qual é a vantagem de comprar no cartão? A vantagem de comprar no cartão é porque você não tem dinheiro agora e pode pagar depois. Beleza. Mas qual é a desvantagem do cartão? A desvantagem do cartão é se você atrasar, corre juros, tá certo? Outra coisa, se por um acaso necessitar de comprar uma coisa mais séria, ou fazer alguma coisa assim, que precise do limite do cartão, você não vai ter. E tem outra coisa que contribui bastante para aqueles que gostam de poupar. Quem geralmente tem essa visão de empreender, de consumo, mas acima de tudo consumo consciente, elas não vão comprar uma coisa de R$ 300, se à vista elas podem pechinchar e inclusive ganhar até um desconto de R$ 30. Entendeu? Ou seja, elas diminuiriam uma parcela do valor total, tá? E ainda ficariam com algo para investir. R$ 30 para investir em outra coisa. Então assim, essa ideia da gente entender, né, quando deve investir e o que deve investir, ela parte de onde? Ela parte realmente do conhecimento que nós temos em casa. Então nosso pai, nossa mãe vai ensinando, né, quanto custa cada coisa, né? Dá para nós a ideia do valor, né? E acredito que os pais de vocês falam, né, o quanto é difícil, quanto sacrifício, né, quantas coisas eles fazem, deixam de fazer para dar o melhor para vocês. Mas a escola também entra aí na contribuição de levar vocês a esse raciocínio, a pensar. E a gente pode contribuir também na nossa casa, certo? Tá no cômodo da casa que a luz está acesa, mas você não está lá, apaga a luz, né? Se for lavar os pratos, então o que é que você faz? Que eu geralmente faço isso, tá? Você pega, ensaboa todos os pratos e na hora de lavar, o que é que você faz? Você abre a torneira, lava o primeiro prato. Se ele tiver um caso assim, uma superfície, né? Ou então tiver dentro dele algo que seja possível colocar água, como por exemplo uma panela. Você lava o exterior da panela, depois lava o interior da panela e com aquela água, certo, que está lá ensaboada, você já joga no próximo prato, no próximo panela. Por quê? Porque ela já vai contribuir ali a tirar o excesso daquele sabão. E aí depois de lavar o interior, você joga novamente e fecha a torneira. Porque aí você vai, ao invés de você gastar uma quantidade
X, você vai gastar muito menos. Aqui eu faço assim, toda vez que a gente lava a roupa aqui com a máquina, aquela água que é suja, a gente reserva aquela água, deixa ela separada, que aqui eu lavo a escada da minha casa, eu lavo a garagem, certo? E outra coisa, ainda sobra para, em alguns momentos, usar como água para descarga, lá no vaso sanitário. Então isso aí eu economizo água. Eu utilizei a água para lavar roupa e utilizei a água que estava automaticamente suja para outros fins. Então isso é uma forma também de economia, tá certo? E aí vocês podem também pegar essas dicas. Os pais deveriam ensinar os filhos a economizar dinheiro, sim ou não? Sim. É importante, né? Para que os filhos tenham noção do que realmente gastar e com que gastar. E não achar que dinheiro nasce em árvore e a todo momento que ele quer ele vai ter. Quarta perguntinha. Considerando o momento da leitura 2, de que modo os pais poderiam ajudar no combate ao bullying? Como é que o pai poderia ajudar o filho? Conversar mais com o filho, ter uma relação mais aberta com o filho, entendendo o lado do filho, chegar na escola, perguntar o que é que está acontecendo, falar com os amigos dele, os amigos real, né? Não os amigos que fazem parte do São os bullying. bullies, né? Pois é. Então, isso aí é muito importante. Se você está passando algum tipo de perseguição de bullying, minha gente, por mais que seja vergonhoso admitir, conversa com teu pai, conversa com tua mãe, ou até então com um professor que você acha que seja mais aberto para lhe ouvir e contar lá. Pronto, nas minhas turmas mesmo, quando alunos meus fazem bullying, eles fazem a primeira vez, mas não fazem nunca mais, porque eles já sabem como é que eu sou, né? Minha época de estudante, tá, gente? Eu brincava e hoje eu via que também eu sofria bullying. Por quê? Porque alguns tipos de brincadeiras não eram brincadeira como hoje a gente vê. Mas antigamente as pessoas, como vocês já ouviram essa palavra, não estilavam. Quem já ouviu essa palavra aqui? Estilar. Fulano estila, né? Pronto. Não estilavam. Por quê? Porque você brincava, você tirava onda e tirava onda com você. E você não podia estilar. E isso fazia com que, querendo ou não, a gente encarasse a vida com um pouco mais de tolerância. Porque, poxa, se eu boto o apelido de um colega, por que eu não posso permitir que o colega bote um apelido em mim? Mas hoje em dia, né, tem pessoas que são mais frágeis, são mais sensíveis. E hoje a prática do bullying parece que ela é pior. Porque as pessoas já vão com a intenção realmente de denegrir a imagem do outro, de fazer o outro realmente se sentir pior, cada vez mais, né? Tem um rapaz lá do Rio de Janeiro que faleceu, o Wellington, que ele entrou na escola e saiu atirando lá, né? Alvejou vários estudantes e 14 ficaram gravemente feridos e parece que 2 vieram a óbito. E a queixa maior desse menino eram as meninas. E um menino que ele atingiu tinha um cabelo comprido e ele achava que era uma menina. Tá? Porque na época da escola, as meninas ficavam incitando os meninos a provocar com ele. Mexer, dizendo que ele não era homem, que não gostava de mulher. Elas sentavam no colo dele. Ficavam, não gosto de mulher não, não sei o que. E os meninos ficavam tirando onda com o rapaz. Ele cresceu, chateado com tudo aquilo que ele viveu na infância e na adolescência. E num dia de fúria, ele entrou no colégio, atirando em todos os estudantes. E sobrou principalmente até para aquelas que não tinham nada a ver, porque boa parte desses estudantes não eram os amigos do colégio da época. E acabaram pagando um pato. Mas por que isso acontecia? Ele não falava para ninguém do que ele sofria. As pessoas sabiam que ele sofria, mas não falava para ninguém. O que você diria a um bullying para convencê-lo a parar de agir dessa forma? O que você diria para alguém que está praticando bullying? Não sofrendo. Chegava, bora meu filho, você ficar nessa, eu chamar Miquel para lhe quebrar. Hoje fique nessa brincadeira. Mas acima de tudo, né, conscientizar a pessoa, né, de que o que ela está fazendo é errado. E pode, certo? Ela pode, na verdade, responder legalmente por um processo muito sério, gente. Porque hoje a lei tá atenta a essas coisas aí. Tá? E o bullying, dependendo do caso, como a maioria são de menores, quem responde são os pais. Então, o pai legalmente vai estar respondendo por um processo que o filho provocou. E aí eu não sei como é seu pai, certo? Mas eu, enquanto pai, se eu pegasse o filho meu, que estivesse fazendo isso aí, prejudicando, e eu fosse responder legalmente por causa dele, olha, pense no cacete que esse menino ia levar. Tá? Que nunca mais ele ia pensar em 2 vezes, olhar pro outro. O outro ele ia ver o defeito na cara do outro, mas ele ia pensar 2 vezes em falar qualquer coisa, porque ele me apanha tanto, que ele ia se agitar na vida. Eu, falando de mim, né? Não sei como é seu pai. E talvez o seu pai pense da mesma forma. Dá uma pisa para lhe corrigir, tá de castigo. Mas acima de tudo é conscientizar de que um ato desse daí é um ato negativo. Você sabe qual é o mês que a gente está vivenciando? Quem sabe?
Hoje, esse mês é setembro. Setembro, você sabe isso. Consciência do Setembro Amarelo. Outubro Sabe o que, Amarelo. que significa o Setembro Amarelo? Para de se suicidar, Contra o o dia do suicídio. suicídio. É o mês contra o suicídio. Muitos desses adolescentes e jovens que cometem suicídio, boa parte deles já sofreram bullying na escola. Tá? Mas tem muita gente aí, professor, mas tem muita gente que fica em status de WhatsApp e Instagram se vitimizando. Ai, minha vida é uma porcaria, eu vou me matar, não consegui puxar existem outros fatores também. Existem outros fatores também, né, que vão contribuir. Por exemplo, durante esse período da pandemia, teve gente que todo dia ligava a televisão, via notícia negativa e achava que ia chegar em vez. Aí a mãe adoeceu e morreu. E o filho depois tirou a vida, porque ele achava que ele seria o próximo. Então tem casos assim em que pessoas mais frágeis, tá, elas podem desenvolver esse tipo tão absurdo, que para mim e para você é absurdo, mas que para eles não seja. Mas o Setembro Amarelo ele combate justamente isso, né, o suicídio. Levar as pessoas a entender que o problema dela pode ser tratado, que tem alguém para ouvir. E muitas vezes quem se suicida não tem ninguém para lhe ouvir, gente. Então, por isso que a prática do bullying é negativa. E quem pratica o bullying contribui, certo, para que o outro se sinta mal. E para a gente finalizar essa parte, o que a comunidade escolar pode fazer para minimizar os efeitos e até mesmo erradicar esse tipo de comportamento dentro da escola? O que a escola pode fazer para acabar com o bullying? E aí? Assim, né? Em toda escola, por mais que a escola vá dizer, não, minha escola não tem bullying, não, tem. Supervisionar mais os alunos, botar uma psicóloga lá para conversar com todos os alunos, para ter uma relação com os alunos de bem, para ver o que está acontecendo na vida pessoal do aluno, o que está acontecendo com ele na escola, se ele está sofrendo bullying ou algum tipo de recriminação. Outra coisa que é muito importante, vocês sabem disso, é assim, percebeu que o colega está praticando bullying com o outro, né? E você não viu aquilo como uma coisa legal, aí meu irmão, para aí, tu sabe que você está errado, né? Nada, fique na sua não, porque você está me incomodando. E se você insistir, eu levo você para coordenação. Não é nada a ver com você não, é melhor você ficar na sua. Eu vou ficar na minha até quando você entender que aqui todo mundo tem que se respeitar. Agora, se você continuar, você vai ver. E não ter medo, na verdade, da ameaça do outro. Porque a gente neutraliza a ameaça do outro, impedindo que ele entenda assim, que o que ele vai fazer de errado, a gente vai estar de olho. Tá certo? Aí teve uma vez uma situação com um colega, que ele, numa brincadeira que a gente fez uma prova na escola lá, certo? Aí a menina errou a pergunta. Aí eles, tu é muito burra, não sei o que, tu não devia nem ter nascido. Aí eu olhei assim, aí eu, é o que, menino, vem cá. Tu falasse o que pra ela? Não, professor, porque não sei o que, eu disse, pronto. Segunda-feira que vem, certo? Você vai trazer um texto lindo, bonito, maravilhoso. E vai falar pra sala toda ouvir sobre o que é o bullying. Entendeu? Aí, não, e se você não trouxer, você não entra na escola. Quando foi no dia, aí ele chegou. Aí trouxe um texto. Aí disse, gente, eu quero falar sobre o bullying. Ele falou que o bullying era uma coisa negativa, não sei o que, papapá, aquela resenha toda. Aí disse, e faltou o principal, pedir desculpa à colega. Aí ele foi lá e pediu desculpa a ela. Aí disse, e o outro próximo, que eu souber ou ver alguma coisa assim sobre bullying, vai fazer a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser pra sala, vai ser pra escola toda. Tá ouvindo? Pronto. Nunca mais teve nada. Porque assim, são ações que nós enquanto escola e vocês enquanto estudantes podem também, gente. Agora, quando é que na verdade o bullying continua? Quando, por exemplo, um colega chega aí, porque tem outro que é mais calado, outro mais tímido, vai tirar onda com o outro. Aí as meninas começam a rir, kkkk. As meninas acham engraçado. Aí fala alguma coisa. Você está alimentando, certo? Quem está praticando isso. E aí, deixa eu lhe dizer uma coisa bem interessante. Não é só ele quem está praticando bullying não, tá? Você também. Porque quando você zomba, você ri, você compartilha daquilo que está sendo errado. Então, por isso que a gente tem que combater mesmo. Bom, o debate, tá? É um tipo também de gênero textual no qual nós podemos emitir a nossa opinião. Sermos contrários ou favoráveis a algum determinado tipo de posicionamento. Nós iremos ler esse texto agora, tá certo? Que é uma reportagem falando sobre justamente o bullying que é praticado nos meios digitais, que é chamado de cyberbullying. E aí depois você vai poder colocar a sua opinião, que o mais importante é que você participe. Internet permite novas dimensões à prática do bullying. O bullying, um ato de violência física ou psicológica praticado para atingir alguém ou um grupo,
comumente praticado contra crianças no universo escolar, passou a ter novas características e dimensão com o uso da internet. Diferente da modalidade tradicional, o cyberbullying gera anonimato e suas vítimas podem sofrer muito mais pela dimensão que o ato pode alcançar. Pesquisa realizada pela organização não governamental SaferNet em 2008, com 875 internautas, constatou que 38% foram vítimas de cyberbullying e 44% dos amigos reais já sofreram esse tipo de violência ao menos uma vez. O psicólogo e diretor da Prevenção de Atendimento da SaferNet Brasil, Rodrigo Neguin, explica que a prática do cyberbullying prolonga a ação anteriormente restrita ao ambiente escolar. Por exemplo, quando o professor ou diretor repreendia o aluno ou o grupo que promoviam a violência. Hoje, o material difamatório postado na internet, mesmo que seja retirado em pequeno espaço de tempo, pode vir a ser produzido por outros internautas, causando um transtorno interminável à vida da vítima. Na internet, a humilhação que ficava restrita a um âmbito geralmente escolar ganha maior dimensão no espaço público da internet. Tá? A criança não consegue escapar da agressão, até porque alguém pode guardar esse material e postá-lo novamente. O psicólogo dá algumas dicas aos pais que querem saber se os filhos têm sofrido qualquer tipo de agressão de cyberbullying. Sinais de depressão, falta de vontade de ir à escola e brincar com amigos ou dificuldades para dormir. Então esses são os sinais, certo? Para combater os crimes de cyberbullying, a SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público e a Polícia Federal, criou um canal de denúncias contra crimes de internet. E aí tem denuncie, certo? .org.br. Recentemente foi lançada a rede social que promove o uso consciente do mundo virtual, oferecendo ao usuário algumas discussões de endereço. E aí tem www.netica.org.br. Rodrigo Neguin lembra que é preciso manter o diálogo entre pais e filhos para que a vítima se sinta à vontade para denunciar esse tipo de violência. A tecnologia mais importante para combater crimes na internet é a relação de confiança entre pais e filhos. É um recurso que vai além de filtros e bloqueios. As crianças devem conversar entre pais e filhos, não com os pais, e contar com a ajuda deles, caso percebam algum tipo de agressão na internet. Perguntinha para vocês. Alguém aqui já foi vítima de um cyberbullying? Não, eu nunca. Alguém já pegou a sua imagem, uma foto sua, aquelas famosas fotos queima e postou num grupo de WhatsApp para tirar onda com você? Eu já. Já? Pronto, Já. ó. Não tem aquelas fotos que nós estamos Já distraídos, criaram um perfil meu no Instagram e começaram a inventar um monte de mentira. né? Não tem aquelas fotos que a gente tá assim de perfil, fala uma careta assim, as pessoas pegam e fazem aqueles memes que a gente acha bem engraçado, tá? Isso pode ser uma forma de cyberbullying também, tá, gente? Isso pode acontecer. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quem faz tá perto da gente, né? Quem tá distante não. Às vezes até um amigo muito próximo que ele não revela o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo a coisa errada ali para prejudicar a gente, a nossa imagem. Então, se por um acaso acontecer, gente, denuncia. Por que a pessoa tem que denunciar? Porque se você não denunciar, a pessoa continua fazendo. Entendeu? Quando é que as pessoas param de mexer com a gente? É quando a gente realmente, entende que elas não estão ganhando público. Entendeu? Assim, por quê? Quando você chega a fazer com que a pessoa ela passe vergonha, ao invés de você passar vergonha no lugar dela, certo? Ela morga. Exemplo. Um menino que é chamado de cabeção. Aí não sei o que, eita, cabeção, ele para assim e faz. Realmente eu tenho uma cabeça muito grande. Mas diferente de você, porque pelo menos eu penso. Acabou-se. Ele primeiro admitiu que era um cabeção. O outro vai xingar ele de cabeção, se é uma coisa que ele tá nem aí. Aí ele morga. Aí quando ele passar, ele vai falar, mas percebe aqui, não teve público. E a resposta dele foi suficiente. Então por isso, gente, se tiver passando por isso, ou conhecer alguém que passa, ajude, denuncie. Porque quando você se cala, você se torna tão praticante quanto o outro que está falando. Tá certo? Bom, voltando aqui, vamos falar agora sobre a estrutura das palavras. Tá? Esse é um assunto que está na página 22 lá no nosso livro. Quem estiver com ele aberto, dá para acompanhar. Então, o que é que a gente vai aprender com isso? Preste atenção.
Cada palavra ela tem na sua estrutura, certo, partes, e essas partes nós iremos analisá-las uma por uma porque tem muitos exercícios para a gente finalizar até o término dessa aula. Então bora lá. Vamos ler o poema primeiro. Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha. Ou seja, de novo. Quando eu olho nos olhos de alguém, sei quando a pessoa está por dentro ou está por fora. Tem gente que não gosta de conversar olhando nos olhos, certo? Mas olhar nos olhos gera sinceridade. Pessoa que desvia o olhar, geralmente as pessoas dizem que ela é uma pessoa falsa ou muito tímida, porque ela não encara. Quem fala a verdade fala na cara. Olha nos olhos, né? Quem está por fora não segura um olhar que demora. Ou seja, quem não é de verdade, então quem está com outra intenção, não segura o olhar olhando para o outro. De dentro do meu centro, esse poema me olha. Ou seja, ele está olhando também para ele mesmo. Quem é o eu lírico? Quem lembra? O eu lírico A voz do texto, a voz da frase. E a texto voz do lá. texto que fala com a gente. O eu lírico expõe a impressão que tem um olhar nos olhares de uma pessoa. Qual é a primeira observação que ele faz? O que é que ele percebe quando olha no olho de alguém? Se a pessoa está como? Que a pessoa está por fora, por dentro está fora. Por dentro ou se a pessoa está por fora, né? Então, ó, se a pessoa está por dentro ou por fora. Se a pessoa é verdadeira ou não. Né? Lembra? Olhar nos olhos indica sinceridade. Desviar o olhar pode indicar mentira. Alguém que vem contar uma mentira para você, olha, tu não sabe o que aconteceu. Não sei o que, vai desviando o olhar assim, ela está mentindo. Já uma pessoa sincera, ela olha nos olhos. Acredite em mim, ela olha assim, ó, e fica acompanhando seu olhar, tá certo? Então, quando a gente olha nos olhos do outro, a gente fica sabendo se a pessoa está por dentro ou por fora. Ou seja, em outras palavras, né? Se a pessoa é verdadeira ou falsa. Tá? Você é do tipo de que olha nos olhos ou desvia o olhar? E aí? Desvio o olhar. Tu é falso? Tu não é verdadeiro não, homem. Como é isso? Sou, mas porque eu não consigo não, professor. A mesma coisa quando um professor assim, quem começar a rir e eu fazer um pio sai de sala. Eu não aguento não. Mas ó, às vezes a gente tem que olhar, tá? Às vezes olhar demais também gera constrangimento. Por exemplo, você olhar assim pra uma pessoa, aí a pessoa vai desviando o olhar. Por quê? Porque ela fica constrangida. Mas isso é normal. Bom, então como é que ela sabe que alguém está por fora? Como é que ela sabe? Quando a pessoa começa a mentir, dizer que sabe de uma coisa, mas não sabe. Isso. Mas Pagar de dúvida. no texto, no poema, como é que ela sabe que a pessoa está por fora? Quando ela não faz o quê? Quando ela não desvia o olhar. Quando ela não segura um olhar. Então, ó, ela desviou o olhar, ela já sabe que a pessoa está por fora. Acontece muito isso com você quando você conversa com alguém, a pessoa querendo desviar o olhar? Hein, gente? Sem empurrar o coleguinha, tá? Um por vez. Acontece. Vou farpar. Acontece muito com o Nicolas. Nicolas mente demais, não é possível não. Farpei na tora. Deixa a vida do outro, homem. Ó, bora embora. Então, ó, percebemos aí que para o eu lírico, ele percebe quando a pessoa está por fora da conversa ou então não está sendo sincera, quando ela não segura o olhar, ou seja, ela desvia o olhar. Ela não quer olhar nos olhos. Porque você também conhece o outro pelo olhar. Tá? A gente convive tanto tempo com o outro que a gente sabe quando o outro está mentindo ou não. Por mais que ele diga, eu estou falando a verdade, você sabe que é mentira. Tá? Porque você conhece pelo olhar. Você sabe identificar por meio de um olhar de uma pessoa se ela está observando? Sim ou não? Se ela está falando a verdade ou mentira? Às vezes sim e às vezes não. Quando eu sou muito próxima da pessoa, normalmente sim. Você olha assim, né? A pessoa vai isso dizer, aí. menina, mulher, tu não sabe. Mas mulher, ai meu Deus, oh meu Deus. E aí você olha assim, aí. Conversa mais com o teu lanche, mentiroso. Né? Então, quando você é próximo da pessoa, você sabe quando a pessoa realmente está mentindo ou não. Quarto, no poema foram empregadas palavras como olho, olhos, olhar e olha. Qual é o elemento que se repete nessas palavras? O tipo de, como é que eu posso dizer? O tipo,
conjunto pessoal. Primeira pessoa, Não, segunda, terceira pessoa. não é isso não. Dessas palavras aí, Leandro, vê. Olho, olhos, olhar e olha. O que é que se repete nessas três palavras? O que as três palavras têm em comum? E aí eu vou lhe dar uma dica. Letras. O olha. O Quais são? radical. O O, o L e o H. O O, o O E radical. e o H. É isso. Porque, ó, olho e olhos, você tem O e O. Olhar e olha tem A. Então já não pode ser. Mas o O, o L e o H tem em todas as palavras. Então é isso aí, é o que se repete, certo? Escreva outras palavras que também são formadas a partir desse elemento. Ó, olho, olhos, olhar, olha. Que outra palavra poderia vir desses elementos aí? Olham. Olham. Que mais? Olheiro. Olheiro. A pessoa quando dorme mal, acorda com Olheira. olheira. Isso. Então, Olhar. muitas palavras podem surgir desse mesmo radical, né? Olheiro, olhadela, olhinhos, olheira, olhador, certo? Então, o OLH, como o Leandro já falou, nós chamamos de radical, tá? Quando nós trabalhamos na gramática, a estrutura das palavras, nós trabalhamos com algo que chamamos de morfema, tá? E eles são classificados de acordo com a sua função. O primeiro morfema que nós analisamos aí é o radical, tá certo? No poema que a gente viu, o OLH, que contém o significado básico da palavra, ele é um morfema chamado de radical. Quando as palavras derivam do mesmo radical, classificam-se como família de palavras ou famílias ou palavras cognatas, ou seja, olheiro, olhadeira, olhinhos, olhador, certo? Olhar, elas são palavras cognatas, porque elas surgiram do mesmo radical. Bom, e como é que são classificados os morfemas? Afixos, preste atenção aí, tá, gente? Que os exercícios são baseados nisso aqui. Se você prestou atenção aqui, não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o exercício. Então, dá uma diminuída aqui para aumentar mais um pouquinho. Então, afixos, que são morfemas que são colocados antes ou depois do radical, tá certo? Então, ó, recontar, aí colocado ré, que é o afixo que nós chamamos de prefixo. Prefixo é aquilo que vem antes. E sufixo, que vem depois. Então, ó, recontar, ré como prefixo e o radical. E contável. Conte é o radical, o A é a vogal temática e vel é o sufixo. Então, afixos são prefixos e sufixos. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Vocês sabem qual é o prefixo de Pernambuco? PE. Prefixo. Aí é abreviação. Ou, prefixo. Você vai ligar para alguém no estado de Pernambuco. Qual é o prefixo? Você tem que saber. Qual é o DDD? 81. 81. Aqui na capital e na região metropolitana. Se você for ligar para alguém que mora no interior, na zona da mata, aí você liga 87. 81 e 87 são de Pernambuco. Você quer ligar para São Paulo? 19. São Paulo? É 19. 19? Uhum. 011 São Paulo. E tem outros DDDs lá de São Paulo também. Tá? 19 pode ser um deles. Rio de Janeiro. 21, eu acho. 21. Deixa eu ver. Então, ó, o prefixo é aquilo que vem antes. No caso do número do telefone, o prefixo é aquela numeração que vai indicar qual é a cidade. Você sabia que se você ligar para um número, por exemplo, com outro DDD, usando até mesmo o seu número de telefone, certo? O seu celular aí, com outro DDD, outra pessoa pode atender sem ser você? Por quê? Porque lá o DDD é diferente. Às vezes permanece a mesma numeração. É o que acontece muitas vezes quando você recebe uma ligação, certo? De alguém perguntando se você é outra pessoa. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa não identificou o DDD. Aí caiu na sua conta. Entendeu? Então o DDD, que é o prefixo, identifica para quem e de onde você está ligando. A vogal temática e o tema.
Bom, a vogal temática ela vai indicar se o verbo ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação. No caso aí, o verbo contar, correr e subir, eles são verbos de primeira, de segunda e terceira conjugação. E o tema é quando você soma o radical, que no caso aí conte, mais a vogal temática, o a. Então, qual é o tema da palavra contar? Conta. De correr, corre. De subir, sube. Entendeu? Então, a vogal temática indica a conjugação e o tema é o radical mais a vogal temática, que aí daria o nosso tema. Preste atenção nessa dica aqui embaixo. Vogal e consoante de ligação. O que é isso? É quando uma vogal ou uma consoante ela está na palavra, mas ela não é original da palavra, tá certo? Ela foi usada aí para fazer apenas uma ligação. Observe aí na palavra café cultura, né? Café cultura, tá certo? Então observa. Você tem a palavra café, você tem a palavra cultura. Para gerar um sentido novo, aí foi atribuída uma letra, uma vogal de ligação, que é o I. Então, café e cultura. Esse I não faz parte nem da palavra café, nem faz parte da palavra cultura. Ela foi colocada aí justamente para dar sentido a essa expressão, café e cultura. Chá e eira, certo? Chá já é uma palavra certa e eira é outra palavra certa. O L, ela foi colocada aí como uma consoante de ligação, porque o L não faz parte nem da palavra chá, nem da palavra eira. Então ela foi atribuída aí como uma consoante de ligação, para que pudesse unir um radical a outro, tá certo? E aí fica chaleira. Então, vogal de ligação é quando a vogal não pertence à palavra, e consoante de ligação é quando a consoante não pertence à palavra. Desinência. A desinência é a parte final da palavra. Ela pode ser verbal, quando estiver relacionada ao verbo, e pode ser nominal, quando estiver relacionada a palavras, nomes comuns. Então, por exemplo, você tem a desinência nominal, que vai aparecer o gênero e o número. Menino, meninos. Menina, meninas. Então, observe que no gênero você muda o O pelo A, trazendo do masculino para o feminino. Ou o A pelo O, trazendo o feminino para o masculino. E no número, você acrescenta o S, trazendo do singular para o plural. Na desinência verbal, você vai identificar o final do verbo e lá você vai saber o modo, o tempo, a pessoa e o número. Então, por exemplo, a palavra aí, ó, contássemos, certo? Conte é o radical, a é a vogal temática que indica a primeira conjugação. Desinência modo temporal é o se, né, que indica que está no subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. E o mos é a desinência número pessoal, que indica a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa, que no caso aí indica a pessoa do verbo, e o plural, que indica o número do verbo. Então, a desinência verbal, ela indica tudo isso aí. O modo, o tempo, a pessoa e o número no qual o verbo está se relacionando. E aí, para a gente aprofundar um pouco mais, no finalzinho diz assim: as desinências dos verbos indicam pessoa, primeira, segunda e terceira, número, singular e plural, tempo, passado, presente ou futuro, e modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente, que eu vou passar? Não. Então, podemos ir, né? Bora embora. Pode. Vamos agora para a prova dos 9, fazer exercícios, tá? E aí só fala quem sabe. Quem não sabe, aprende com quem está falando. Na tirinha, num minuto seu ralo será desentupido. Grac, 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 grac. Eu cheguei primeiro, Alien. Tá? Então, ó, no primeiro quadrinho é apresentada uma situação cotidiana. Que situação é essa? Pia entupida. Uma pia. Não. É um ralo. Um ralo. Alguma vez o ralo da sua casa já entupiu? Não o ralo da Não. pia. Do banheiro. Não. Já. Por exemplo, casa em que tem muitas mulheres vaidosas, que gostam de usar muitos produtos, e muitos shampoos, muitos cremes, certo? Já. Aí vão lavar o cabelo geralmente sempre no banheiro. Então sempre é comum sempre cair cabelo nosso, tá? Para outros nascerem.
E aí fica aqueles cabelos compridos que eles ficam todos agarrados ali no ralo. Alguns, eles ficam tão fininhos que ao invés deles passarem direto, eles ficam dentro da brechinha do ralo lá. E acontece que eles perdem, não perdem espaço, mas eles vão se acumulando ao ponto de que a água não passa. A água começa a acumular. O sabonete, para quem não sabe, é gordura, tá? E aí o que acontece? Aquela gordura, certo? Com o excesso de espuma que é colocado, começa então a, quando não tem água passando, ela fica ali naquele cabelo e ela vai acumulando, 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 ao ponto de impedir. Aí você toma banho, ao invés da água ser toda sugada pelo ralo, ela fica ali, demorando bastante para passar. Então isso é porque o ralo está entupido. Então a situação é essa, né? O encanador ele foi chamado para desentupir um ralo de uma casa. Explique o que é que causa o humor nessa tira. O que é a parte engraçada que ele não estava esperando. Que era que um chega- rato. Certo, pode falar. Quem ia falar depois? Foi Heitor, foi? O rato, sei O lá. Ito e a Loane. Não, essa Tassiana, quer dizer. Pode falar. Não sei que bicho é esse, enfim, um rato aparecer. Ó, um rato, né, estava dentro do ralo, Se dá certo? um gabiru. É. E ele é quem estava, na verdade, entupindo o ralo da casa. Essa é a situação que causa humor. Só que o que acontece? Não tô acreditando que eu tô rindo disso, não. Ó, ele usou um aparelho para sugar, certo, a sujeira do ralo. E o que foi que o rato respondeu? Cheguei primeiro, Alien. Então, ó, ele chamou, certo, aquela máquina que estava sendo usada para desentupir o ralo de alienígena. Então ele achou que aquela mãozinha ali fosse um alien. Por isso que ele está falando aí. Esse, na verdade, essa é a parte do humor do texto. Ok? Letra C. Qual é o radical da palavra desentupido? E aí, para achar o radical, você tem que pegar a palavra desentupido e levar para o verbo. Desentupido vem de qual verbo? Desentupir. Desentupir. E para eu achar o radical, eu preciso fazer o quê? Saber o verbo. Certo. E como é que eu acharia esse verbo? Quem poderia me explicar? Conjugando ele. Não precisa. Não, é só saber. É o nome original, ele já tá na Ó. primeira pessoa. Presta atenção. Desentupido vem de desentupir, né? Desentupir. Aham. Desentupir. Esse ano não faz parte daqui, não. Então, vê só. Se eu sei que essa palavra aqui é a palavra que gerou... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E gerou essa outra palavra, eu preciso saber qual é o radical. O radical da palavra desentupir... Deixa eu ver aqui. Agora ele deu uma travada. É eu só tirar, certo? É só eu tirar o I, que é a vogal temática, e o R. E o que sobra é o radical. Então, É o que tem hora que quando a gente tá passando no Meet, ele dá umas travadas aqui. Vai. Lá. Então, qual é o radical de desentupir do desentupir? Sem o I e o R. Ele vai voltar. Aí. Tá bichinho teimoso. Ai. Ok? Depois eu solto ele aqui. Como é classificado o morfema 10 nessa palavra? E aí? Repete a pergunta. Como é classificado nessa palavra desentupir o morfema 10 que vem na frente? É prefixo, eu acho. Prefixo, isso mesmo. Se você tirar o prefixo dessa palavra, certo? Você vai descobrir que a palavra desentupir não é a palavra que seria o original dela. Eita, aqui ele deu uma travada mesmo, agora boa. Agora saiu. Ó. Certo? Então, para achar o radical, a gente tira isso aqui. O I e o R, como foi falado. E eu tenho agora o 10,
que é a desinência. Logo, entupe é o nosso radical. E des é o nosso prefixo. Muito bem. Então, prefixo é aquilo que vem antes do radical, sufixo que vem depois. E na palavra desentupido, entupe é o radical. Bom, esse morfema altera o sentido dessa palavra? Entupir para desentupir altera o sentido dessa palavra, sim ou não? Entupir e desentupir é a mesma coisa? Não. Então, desentupir altera o sentido da palavra entupir? Altera. Altera. Como eu poderia justificar isso aí? Porque entupir você vai estar colocando coisas que não cabe lá. Por exemplo, vai estar muito entupido, que não vai passar nada. E desentupir você vai estar tirando para poder passar água ou qualquer outra coisa. Isso. Então quer dizer que desentupir é uma ideia contrária de entupir. Não é isso? Então, ó, desentupir é uma ideia contrária à ideia de entupir. Muito bem. Bora lá. Continuando, certo? Vamos ler essa estrofe aqui do poema para depois responder as questões que virão. Mentiram-me, mentiram-me ontem, e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente, e mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Então, é possível identificar a quem o eu lírico está se referindo nesse texto? É possível saber a quem ele está dando essa indireta, de que estão mentindo para ele? Não. Não. E como é que a gente poderia explicar? Porque Pode ele falar. não citou nenhum sujeito na frase, no eu lírico. Quem é que ia falar aí? Acho que tem outra Oi. pessoa querendo falar. Assim, Ana. Ah, pode falar. Passou para várias pessoas, não citou a quem seria? Então ele falou aqui no caso, né, de forma geral. Então mentem quer dizer qualquer pessoa. Ele não especifica quem é a pessoa, tá certo? Então por isso que não dá para saber a quem ele está se referindo. Então, como ele usa na terceira pessoa, então pode ser qualquer um, que gera aquilo que a gente já começou na aula, né, falando sobre a questão da impessoalidade. Quando a gente traz para a primeira pessoa, a gente gera pessoalidade. Quando a gente leva para a terceira pessoa, a gente gera impessoalidade. O eu lírico expõe a seguinte afirmação. Oi, tô ouvindo. Ô, professor, nessa frase aí do eu lírico, seria sujeito oculto ou indeterminado? Mentem, indeterminado. Porque é terceira pessoa do plural. Mentem. Quem mentem? Eles. Terceira pessoa do plural. Que é uma evidência do indeterminado. O eu lírico expõe a seguinte afirmação. Acho que mentem sinceramente. Pela lógica, seria possível mentir sinceramente? Não. Existe mentira sincera, gente? Não. Não tem como, né? Não tem como. Então, provavelmente, certo? A mentira sincera aí era só para fazer o som, tá? Da palavra. Porque mentem sinceramente. Então, mente sinceramente. Porque tem o mesmo som para dar a ideia, na verdade, da melodia do poema, tá? Mas mentir de forma sincera ninguém consegue. Porque a mentira já deixa de ser sinceridade. Qual é o radical das palavras novamente, completamente e sinceramente? O de novamente é nova, o de completamente é completa e sinceramente é sincera. Quase isso, chegou perto. Então seria o de novamente é nove, Isso, completamente complete e Isso. sinceramente sincera. isso. O sin- Ó, quando falamos de radical, nós falamos do verbo sem a vogal temática. Radical é verbo sem vogal temática. Ou, se você quiser julgar assim, sem o A e o R. Então, novamente. Nova vem da palavra novar ou nova. Você tira o A, que é a vogal temática. Tá? Completar. Tira o AR. Fica o radical, complete. E sinceramente, né, de sincero ou sincera. Tira o A, que é a desinência, e fica o sincero. Ok? Bom,
O que há em comum entre essas palavras no ponto de vista morfológico? O que é que elas têm em comum? Novamente, completamente, sinceramente. Tiram o AR. Não. Não, o R não, porque ciência tem R. O que é que elas têm em comum? O que é que em todas elas têm? Que elas Que não, elas não estão apresentam- completas. Sim, Que vá. elas apresentam mente. Isso, todas elas terminam com mente. Todas elas Ah. terminam com mente. É o que elas têm em comum. O radical não, mas o final sim, que é a desinência, né? A palavra sincero, novo e completo pertence a que classe gramatical? É o que? Adjetivo, artigo, subjetivo, substantivo, numeral, pronome, verbo, é o que? Sincero, novo e completo. São É um verbo, um adjetivo. adjetivos, isso. São adjetivos. Com acréscimo do morfema mente, novamente, sinceramente, completamente, elas passam a pertencer a qual classe gramatical? Novo é adjetivo. Novamente é um. Vou dar uma dica. Trabalha com modo. Trabalha com modo. Gera aquela ideia de modo. Quem lembra? Repete aí, professor. Ó, sem o mente, a palavra é um adjetivo. Com mente, ela passa de classe gramatical. E ela passa a ser agora vista como um. E na classificação, essa palavra, esse tipo de palavra, trabalha com modo, lugar, tempo, afirmação, negação. É um Adverbial. advérbio. Isso mesmo. Não é adverbial não, tá? Mas é um advérbio. Então, ó, advérbios, certo? Que a partir do momento que você utiliza com mente, passa a ser advérbio. E agora? Se eu já sei que mente na palavra novo, sincero e completo, que são palavras adjetivas, recebeu o morfema mente, altera o sentido da palavra, tá certo? Sim, altera. E passa a ser o quê? Passa de ser uma qualidade para ser um advérbio de modo. Então, passa de ser uma qualidade, a pessoa sincera, para ser um modo. É isso aí. Então, quem não respondeu, que não sabia, agora já está sabendo. Já não tem desculpa mais, certo? Bom, e agora, para finalizar aqui com a letra G, essa parte, qual é o nome do morfema acrescentado após o radical de modo a alterar o sentido? É chamado de... Esse mente. É chamado de quê? Prefixo. Não. Prefixo é o Sufixo. que... Isso, prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Então, quando ele altera o sentido da palavra, é um sufixo. Muito bem. Bora lá. No boxezinho aqui diz assim, ó, divisão silábica e divisão em morfema. Na divisão silábica, o que é que a gente fala? A gente divide sílabas. Impossível. E aqui você tem 4 sílabas. Na divisão morfológica, nós dividimos pelas partes da palavra. In, prefixo. Pos, radical. I, vogal, temática. Certo? E vel, sufixo. Prefixo, radical, vogal temática, sufixo. É isso aqui. Agora, no exercício que vem pela frente, para provar realmente se vocês estão atentos ou não à aula, certo? Esse agora vai ser aquele exercício chamado quebra-cabeça. Veja aí o exemplo. Vocês vão separar morficamente, ou seja, nessa divisão aqui. Radical, sufixo, prefixo, desinência e aí por diante. Vê o exemplo. Sorveteiro. Sorveteiro. É radical mais sufixo. A palavra valoroso. Como é que ela é? Valor. Sim. É o que? Tracinho, uso. Valor é o que? O radical. Radical mais uso. Uso é o que? Sufixo. Um sufixo. Isso. Valor radical mais sufixo. Gostássemos. E aí? Gostar. Gostar. Quem é o radical de gostássemos?
Gostar, porque S e S não podem ficar juntos. Radical de gostar. Goste. Aí você tem radical. Mais o quê? O sufixo. O A. Sufixo. Gostar. O A. Radical mais vogal temática. Mais o quê? O sufixo. C. Sufixo não. Aqui é verbo. Sufixo geralmente aparece quando é palavra. Quando for verbo é desinência, tá? Aí você tem desinência modo temporal, o C, e o desinência número pessoal, que é o MOS. Então essa aqui, ó. Goste, radical. A, vogal temática. C, desinência modo temporal. E MOS, desinência número pessoal. A palavra imperfeito. Aí você tem o in. É o que na palavra? In. In, É o radical. tracinho, P, In, radical não. Perfeito. In vem antes. É chamado de radical. in. Não, sufixo. In. Prefixo. In é o prefixo. Aqui, ó. Imperfeito. Ó. In é o prefixo. Depois vem o quê? O perfeito é o quê? Radical. Radical. E o O. Sufixo. Sufixo. Desinência nominal. Por que a desinência nominal, professor? Porque na desinência nominal a gente pode alterar a palavra do masculino para o feminino, do singular para o plural. Tá? Aí nesse caso daí. Continuando. Vendemos. Como é composta essa palavra? Aprende isso aqui que vai estar no próximo simulado, viu? O radical É o vender. Ó, vende É é o o vende. radical. O é e radical. o é o A vogal temática. vogal temática E o e MOS? o outro é o sufixo. Não. Verbo tem desinência. Desinência, número pessoal. E infelizmente, Como assim número pessoal? número pessoal porque indica a pessoa, no caso aí primeira pessoa, e número plural. Primeira pessoa, nós. Vendemos. Quem vendemos? Nós. Primeira pessoa, do plural. Por isso que é número pessoal. Infelizmente, o in é chamado de Infeliz é quê? verbo. In é o quê? É prefixo. Prefixo. Feliz. A vogal temática. Verbo, Não. vogal temático. É verbo. Feliz. É verbo. Não. Feliz é verbo? Não. Não. Não, In é prefixo. Feliz é o radical. radical. E mente. Ui. O prefixo, o sufixo. Sufixo. Prefixo. Radical e sufixo. Certo? É isso aí. Muito bem. Bom. Observe o anúncio publicitário ao lado. Tá? Durante a corrida espacial, os americanos investiram anos de trabalho e gastaram milhões de dólares para desenvolver uma caneta que funcionasse em gravidade zero e que pudesse escrever em qualquer posição. Já os russos levaram lápis. Assim, como é que você conseguiu ler isso, hein? Não sei como, mas enfim. Conseguindo aqui. Esse anúncio publicitário apresenta um fato curioso na corrida espacial que ocorreu entre as décadas de 50 a 60 anos. E culminou com a chegada do homem à Lua em 1969. Que fato é esse? Qual foi o fato esse? Então, o fato que vocês talvez não conheçam é que os Estados Unidos investiram milhões para descobrir uma caneta que funcionasse no espaço, enquanto a Rússia utilizou apenas um lápis. Então eles queriam escrever, certo? E aí o que acontece, gente? Por que é que eles estavam preocupados em escrever no espaço? Por conta do líquido. O líquido no espaço, ele tem gravidade zero. O que é que acontece? Ao invés dele estar contido na caneta, Ele flutua. ele vai subir, ele vai flutuar. Os russos pensaram em uma coisa que não era líquida, que era sólida e que dava para escrever. O lápis. Então essa foi a diferença de um para o outro. Então eles foram mais espertos com relação a isso daí.
Bom, o que se pode concluir desse fato, certo? E aí a gente vai levar em consideração. Qual deles aí está certo? As ideias complexas são as mais criativas, ou as ideias simples são as mais criativas? O que é que a gente pode concluir com esse fato? Que as ideias complexas são mais criativas ou as mais simples são mais criativas? As complexas mais criativas. Pode falar. Eu acho que é a segunda opção, professor. As ideias mais simples são as mais criativas. Eles quebraram a cabeça para colocar tinta em gravidade zero, enquanto um só foi levar algo que era sólido. Vocês estão assistindo... Ó, tem uma série na Netflix que fala sobre isso, né? O pessoal tá querendo ir para Marte. É Caminho, o nome da série. É muito boa. Quem não assistiu, assista. É top de linha, tá? E nessa série, né, vários problemas surgem nesse percurso para que eles possam chegar até Marte. E assim, tem um momento que você fica realmente assim, ó, naquela expectativa, porque é muito massa, é muito boa. Então quem não assistiu, assista. Caminho, top de linha, tá? Bom, continuando, identifique algumas formas verbais retiradas no anúncio, identifique o radical e a vogal temática de cada uma delas. Então, investiram, gastaram, funcionar se pudesse. Então, quem é o radical de investiram? Investir. E a vogal temática? Irão. Não. Oram. Ram. Laram. A vogal temática aqui é I. Investir é I. Entendi. Gastaram. Gastei. Gaste. Radical. A vogal temática? A. Funcionasse. Funciona. Funciona. Vogal temática? A. Isso. Pudesse. Pude. Vogal temática? É. Isso. Muito bem. A qual conjugação pertence a essas formas verbais? Investigar, né? Investir. Pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira conjugação. Investir, IR. Não. Segunda conjugação. Terceira conjugação. IR é terceira conjugação. É a R, IR o quê? Funcionar e gastar é a primeira conjugação. E pudesse é a segunda conjugação. Verbo que termina em AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Só foi esse detalhe. Bom, além dos radical, no caso radical da vogal temática, o elemento que também restou nessas formas verbais são denominados de o que veio no final, o ran, e o si, sufixo, afixo, desinência ou consoante de ligação. Sufixo. Sufixo. Não. Desinência. Ó, sufixo é quando você vai estar trabalhando palavras. Calorosamente, amável. Ran indica pessoas. Eles gastarão. Então, nesse caso daí, é desinência. As desinências que aparecem no final dessas formas verbais alteram o sentido da palavra, sim ou não? Ó, por exemplo, gastar. Eu gasto, tu gasta, ele gasta. Altera o sentido da palavra, sim ou não? Altera. Não altera. Porque a função delas é apenas informar, tá certo? Indicam o gênero, o número, indicam o modo, certo? O tempo, mas elas não fazem nenhuma alteração. Permanece do mesmo jeito. Ok? Então é só a questão de prestar realmente atenção. E ó, nos dois últimos slides que estamos chegando aqui, tá? Pra gente finalizar a nossa aula. Nas palavras americanos e russos, existe desinência? Sim ou não? Aí a pergunta é, justifique sua informação. Aqui, ó, nas palavras Existe. americanos e russos, existe desinência. Aí você vai dizer, como é que a gente justifica essa informação? Por causa que tem o radical e o prefixo. Prefixo? O prefixo não, o sufixo. Ó, sim, E o existe. verbo do a. Só e que o do a, americanos e não. russos não tem verbo, são palavras. Americanos indica aqui, ó, o gênero masculino e o número plural.
Russos também, gênero masculino e número plural. Quando for para designar número e pessoa, ou número e gênero, masculino, feminino, singular e plural, ele vai ser desinência modo, aliás, nominal, desinência nominal ou sufixo. Nesse caso daqui, tá certo? A desinência é porque está indicando aqui o gênero e o número. Palavras que são, por exemplo, amável, que dão ideia de qualidades, certo? Que são adjetivos, aí geralmente é sufixo. Identifique aqui as palavras, certo? Com sufixo e com desinência. Se for sufixo, você coloca S. Se for desinência, você coloca D. Amaram, é sufixo ou é desinência? Bora, gente. Amaram, é sufixo ou desinência? Eu acho que é desinência. Desinência. Amado. Sufixo? Sufixo. Sufixo. Tá? Amável. Desinência. Sufixo. Amamos. Desinência? Desinência. Gostável. Sufixo. Sufixo. Gostaste. Desinência. Desinência. Gostoso. Desinência. Sufixo. Gostosura. Desinência. Sufixo. Observa, sufixo é sempre quando você tem ideia de qualidade, gostável, gostoso, gostosura, certo? Essas palavras e expressões. E a desinência está mais relacionada a verbo. Nesse caso aqui foram com verbos, tá? Aqui tem o radical dos grupos das palavras acima, tá? Do grupo A é an, de amar, e do grupo B é goste, de gostar. Esses são os radicais. É correto afirmar que as palavras de cada um desses grupos pertencem às mesmas famílias, isto é, são cognatas. Essas palavras são cognatas, ou seja, surgiram a partir do mesmo radical, sim ou não? Sim. Sim, tá? Porque tanto as palavras que são com an surgiram do mesmo verbo, amar, e do goste surgiram do mesmo verbo que é gostar. Então elas sim são palavras cognatas. E para terminar a nossa aula hoje, você vai fazer análise mórfica dizendo se é sufixo, se é prefixo, se é radical, se é vogal de ligação, consoante de ligação, se é vogal temática. É tudo isso aí que a gente vai fazer agora nessa questão. Então, soneca, o ECA é o que aí? Sufixo. Sufixo. Cafeteira, o T. Como é o nome da. Ô professor, o senhor tinha explicado lá. Como é o nome que o E fica sozinho que o senhor tinha dito? O F ficar sozinho? É. Quando o E fica sozinho. Não. Aqui, ó, foi juntado uma palavra, café, e outra que é eira. E foi acrescentado essa letrinha aqui no meio. Aqui é chamado de quê? De quê? Tem um termozinho. Que de ligação? Então, é isso que eu ia perguntar. Verbo de ligação. Não. Consoante de ligação. Porque tem um Consoante de consoante. ligação. Terminássemos. Simos é o quê? Radical. Não. Terminal. Termin é o radical. Sufixo? Não. Sufixo é para palavra. Também Aqui é um verbo. Então também é complemento Desinência de... verbal. Semos, desinência verbal. Relê. Re. Aí é radical. O prefixo? Prefixo. Radical era ler. Bonita. O A. Indica gênero, masculino e feminino. Feminino. Desinência Verbal. nominal. Não é verbo não, bonita não é verbo não, Zé. É. Vendedor, vende, é o quê?
Radical. Radical. Pagar. A. Consoante de ligação. Não. A é uma consoante. Verbo de ligação. Não. A. Pagar. O A. Só o A. Vogal temática. E inseticida. O I. É parecido com essa aqui, ó. Consoante de ligação? Consoante não. O I é uma consoante, é? Não. É uma Não. vogal. Vogal? Vogal temática. Vogal de Não, ligação. é vogal de ligação. Eita. Bom, e para fechar aqui o segundo. Ela não ficou feliz com o que ouviu. Tá? Aqui tem um negocinho aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Lê as orações e substitua as expressões em destaque por termos formados por prefixos ou sufixos. Ela não ficou feliz com o que ouviu. Ela ficou... Qual seria a palavra? Ela ficou... Ela não ficou feliz. Descontente. Ó, ela Infeliz. Não infeliz. Isso. Muito bem. A professora pediu que a aluna tornasse a ler seu poema. Que a aluna Continuasse a ler. tornasse a ler. Que a aluna, Começar a ler? ela leu e voltasse a ler. Ela lesse, relesse, Ah, relesse. O engenheiro avaliou os estragos na plantação de café. Plantação de café. o engenheiro avaliou os estragos na cafeeira. Não. Cafeeira, a cultura. No local. Café. Cafeicultura. Não. E cultura. Cafezal. Ave Maria. Ricardo ama ler. Toda semana vai a uma loja de livros. A uma Livraria. livraria. Isso. Bom, então o que a gente percebeu aqui é que as palavras, certo? Todas elas têm as suas formas de se apresentarem para nós e com isso vão gerando mais entrosamento. Então, na próxima semana nós estaremos continuando esse pensamento, só que agora com os processos de formação de palavras, ok? Então, Professor, oi, tô ouvindo. Ana Clara teve que sair da ligação. A internet dela caiu porque estão fazendo uma coisa, uma manutenção na internet, Não, porque tá tá caindo tranquilo. demais a fibra Tá ótica. tranquilo, pode ficar Ela teve que tranquila. sair. Vai se prejudicar não. E vocês, certo? A gente vai se falando e se vendo na próxima aula. Ok? Até lá.